Então, gente, a gente vai falar. Essa é a parte 3 do sistema respiratório. E eu vou falar principalmente do controle respiratório autônomo, da hematose, junto com a difusão, vou explicar rapidamente, e sistemas comparados. Então, eu vou falar sobre vários outros sistemas respiratórios de outros animais e outros seres vivos. E explicar um pouco superficialmente como eles funcionam. A primeira parte A primeira parte é sobre o controle respiratório. E existe o controle respiratório que não é autônomo, ou seja, que a gente pensa, quando a gente para pra pensar na nossa respiração, e a gente começa a controlar ela, de certa forma. E o autônomo, que é a nossa parte principal do estudo. O controle, ele é controlado pelo sistema nervoso central, então envolve outro sistema, no caso só um, nessa atividade, digamos. E essa região, a do bulbo, ela é muito sensível ao pH. Quanto mais ácido, quanto mais alcalino, tem certas influências. A fórmula central que a gente vai estudar é essa, que é Ca2 mais água, que pode se transformar em H2CO3. E isso pode virar um H+, mais o HCO3 menos. Primeiro a gente vai fazer um básico resumo sobre o nível de pH de uma substância. Quanto maior a quantidade de H, maior a sua acidez. Quanto menor a quantidade de H, ou seja, hidrogênio, menos ácido, ou seja, mais alcalino. E esses são conceitos principais para a gente poder lembrar no nosso estudo. O bulbo é a parte que está aparecendo na imagem. Então tem um círculo bonitinho aqui, onde a gente pode ver. E este aqui é o bulbo, como pode ver na imagem. O controle respiratório, ele também é influenciado sofre a influência de outros fatores, como, por exemplo, a concentração de oxigênio e a concentração de gás carbônico. A concentração de oxigênio, ela funciona da seguinte maneira. Quanto maior a quantidade de oxigênio, menor vai ser a frequência respiratória. O que seria essa frequência respiratória? Ou a gente vai ter uma respiração mais ofegante, ou alguma respiração mais relaxada. Quanto maior o oxigênio no nosso organismo, menos oxigênio a gente precisa. Então, a nossa respiração vai estar mais tranquila. Agora, quanto menor a concentração, maior vai ser a frequência, porque a gente vai ter mais necessidade do oxigênio. O gás carbônico, ele é diferente. Quanto maior o gás carbônico, maior a nossa frequência, quer dizer. Porque o gás carbônico não é uma coisa essencial pra gente. Então, a gente vai puxar mais ar para ter mais oxigênio e menos gás carbônico. Agora, quanto menor o gás carbônico, menor vai ser a nossa frequência, porque tem pouco e a gente vai continuar com pouco. E isso tem bastante referência com o nosso pH do sangue. Então, ele pode ser mais acidose, que é mais ácido, e a frequência vai ser maior. Ou pode ser mais alcalose, ou seja, mais alcalino, e uma frequência vai ser menor. Aqui tem duas palavras básicas que vão te ajudar a decorar isso, sobre a solução da concentração de oxigênio. Então, soluções antagônicas, ou seja, mais oxigênio, menos frequência, ou menos concentração de oxigênio e maior a frequência, são soluções antagônicas para situações antagônicas. Então, são coisas controversas. Agora, no gás carbônico, são soluções equivalentes para situações equivalentes. Então, quanto maior a concentração, maior vai ser a frequência. Menor a concentração, menor a frequência. E isso é como se fosse um jogo de palavras para te ajudar a decorar melhor. Quanto ao pH, o nível de pH do sangue vai ajudar. O pH mais ácido é um pH com mais oxigênio. Aí a gente volta na fórmula. Com oxigênio não, com hidrogênio. Ou seja, seria o H+, mais o CO3 menos. E a gente volta aqui. O pH normal é o de 7,4. Quando ele fica com mais acidose, ou seja, quando tem maior gás carbônico, o pH fica menor ou ele fica mais ácido. Quanto maior o pH, mais alcalino ele é. E mais. Agora, por que essa importância de ser ácido ou coisa a frequência? Quanto mais ácido ele é, maior vai ser o estímulo ao bulbo, porque o bulbo é muito sensível ao pH. Quanto maior esse estímulo ao bulbo, quanto maior ele é estimulado, mais vai ter frequência, mais você vai respirar rapidamente, mais rápido a sua respiração. Agora, quanto menor o estímulo do bulbo, a sua respiração vai ser mais tranquila. Então, voltando, menor o pH, vai ter mais hidrogênio e o seu sangue vai ser mais ácido. O sangue mais ácido vai estimular mais o bulbo.
Quanto maior o pH, mais alcalino o seu sangue, menos hidrogênio e vai ter um estímulo menor e a gente vai respirar mais tranquilamente. E aqui a gente vai ver um pouco disso na prática da fórmula. O deslocamento da fórmula para a direita, ele aumenta a acidez, porque tem o H+, mais o HCO3. Então vai ser uma coisa mais ácida. O deslocamento para a esquerda, ele vai diminuir a acidez, vai se tornar mais alcalino, porque tem o CO2 e a água. Tudo isso girando em torno do ácido carbônico, que é esse H2CO3, que é um ácido muito instável. Então, esse deslocamento ele acontece continuamente, porque o ácido é uma coisa muito estável. E ele é responsável também por outras funções, mas não é muito importante para o nosso estudo agora. Agora a gente vai falar um pouco sobre a hematose. E a hematose é um processo muito importante para o nosso sangue, porque é basicamente a troca gasosa que acontece nos nossos alvéolos pulmonares. Essa troca gasosa ela acontece nos alvéolos e ela ocorre por difusão facilitada, ou seja, o oxigênio ele tem uma entrada nas nossas células sanguíneas através da difusão facilitada. Isso ocorre dentro dos alvéolos. Para que ocorra essa troca gasosa, existe um caminho que o oxigênio, o gás carbônico, tem que fazer. O oxigênio indo para o nosso sangue, quando a gente inspira, o oxigênio vai para o nosso sangue e o gás carbônico vai para fora na nossa expiração. Então, ele tem que atravessar certas camadas. Ele tem que atravessar o epitélio alveolar. Então, aqui a gente pode ver o alvéolo e o epitélio seria essa pele, digamos assim, a nossa pele do alvéolo. Tem um vácuo entre o epitélio e o capilar, que é para onde vai os gases, e tem a parede do capilar que ele precisa atravessar. Quando ele consegue fazer essa travessia, tanto o oxigênio pro capilar, tanto o gás carbônico do capilar pro alvéolo, acontece essa troca gasosa, e aí funciona a hematose. Bem, agora a gente vai ver sobre os sistemas respiratórios comparados, ou seja, a gente vai estudar agora outros sistemas respiratórios e mais ou menos como eles funcionam, agora que a gente já tem uma base que é o nosso. A gente vai ver inicialmente os protozoários, os poríferos e nemateumintos. Os protozoários é essa imagem verde. Os poríferos são como, por exemplo, as esponjas e os nemateumintos, esses aqui pequenininhos. Os poríferos e selenterados, ou plateumintos e nemateumintos, são os animais principais que a gente vai ver. Eles fazem uma respiração por meio de difusão facilitada, então célula por célula do corpo deles, ela faz essa troca gasosa. Os anelídeos e os anfíbios, apenas anfíbios adultos, eles fazem uma respiração cutânea, ou seja, é através de um muco que é liberado. Esse muco, ele permite que a troca gasosa aconteça na própria pele deles. E a pele seria o órgão específico da respiração deles. Os artrópodes, que são, no caso, os quilópodes, diplópodes e insetos, eles fazem a respiração traqueal, através de epiráculos que passam por uma rede de traqueia à célula. O que isso significa? Que eles não têm pulmões, eles têm apenas as traqueias, e esses epiráculos são furos, digamos assim, são buracos por onde entra um ar até dentro da traqueia, e assim acontece a troca gasosa até chegar diretamente na célula. Então, por meio desses epiráculos entra o ar, chega na célula e acontece a troca gasosa. Os artrópodes, no caso os crustáceos, eles têm uma respiração branquial, ou seja, eles têm brânquias. A imagem de baixo mostra muito bem o que é uma brânquia, e através disso, essas brâncas fazem a troca. Os artrópodes, no caso só os aracnídeos, eles fazem uma respiração filotraqueal. O que seria uma respiração filotraqueal? São filamentos de traqueias onde acontece essa respiração, onde acontece dentro da traqueia essa troca gasosa. E aqui na imagem a gente pode ver uma aranha e mostra exatamente onde fica a filotraqueia dela, que é como uma traqueia que carrega o ar que leva ele até as células. Os moluscos, equinodermos, anfíbios, no caso as larvas, e os peixes, eles fazem uma respiração branquial. Só que os peixes, eles têm certas diferenças entre os tipos de peixe. Peixes ósseos, eles possuem um operáculo. O que é um operáculo? É essa parte aqui específica, que é centrada, e ela se mantém em movimento.
Esse movimento de abrir e fechar faz com que entre a água, passe por um filtro, digamos assim, para que o ar ele entre no pulmão, mas a água não. Os peixes cartilaginosos, como por exemplo o tubarão, que é na primeira imagem, um tipo de tubarão, eles precisam se manter em movimento para a água continuamente entrar dentro dessas brânquias e poder fazer a troca gasosa no pulmão bonitinho, no organismo deles bonitinho. Os mamíferos e as aves, elas têm uma respiração pulmonar. A respiração dos mamíferos, ela é como a nossa, só que as das aves, ela tem uma coisa diferente, um diferencial, que seria esses sacos aéreos. Esses sacos aéreos no pulmão, eles servem para guardar um pouco do ar para possibilitar a leveza dos animais. E aí eles conseguirem se manter em voo. E aqui acaba basicamente a parte 3 do nosso sistema respiratório. E aí depois vai ter a parte 4 e assim continuamente, gente. É isso.